Beleza. Boa noite, pessoal. Então, como vocês já sabem, eu sou o professor Matheus, apesar de estar escrito Lucas aí, tá? Fico feliz de ver os nomes que eu já esperava nessa sala, tá? Quem também ainda não assistiu, seja bem-vindo também, tá? E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre circuitos elétricos, tá? Então, o Ed Van Halen aí, né? Infelizmente o cara morreu aí, eu tô vendo aqui o nick dele, né? Hip Ed Van Halen, mas é isso aí. Tá? Bom, então a gente vai dar continuidade, tá? Na parte de eletrodinâmica, falando um pouco daqueles conteúdos que são mais recorrentes do Enem, que nem são circuitos elétricos, e hoje a gente vai entrar numa parte bem importante, tá, gente? Que é sobre associação de resistores e as leis de Ohm, tá? Na verdade, a gente vai ver mais sobre as leis de Ohm do que a associação de resistores hoje, tá? A gente vai entender rapidinho, assim, o que é, entender entre aspas, né? A gente vai ver o que é a associação paralela e em série, só que a gente não vai fazer nenhum cálculo em relação, a gente só vai ver, vou mostrar para vocês, explicar o que é cada coisa, e aí na próxima aula a gente vai fazer os cálculos referentes a esses tipos de circuitos, tá? Hoje a gente vai focar na nomenclatura, no diagrama de circuitos elétricos e também nas leis de Ohm, que são fundamentais para entender resistores, tá? Que é um equipamento bem recorrente no Enem, um dispositivo elétrico que cai direto no Enem assim, tá? Bom, vamos lá então. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre circuitos elétricos, tá? Então existem três tipos, basicamente, o circuito em série, paralelo e misto, tá? O misto, ele junta... Gente, assim, ó, se eu falar muito rápido, vocês podem me parar, tá? Porque eu tomei muito café, assim, muito café mesmo. Então vocês podem... meu coração tá assim, ó, palpitando, né? Então vocês podem falar para mim se eu estiver falando muito rápido, tá? Enfim, o circuito misto, ele é um circuito que junta série e paralelo, tá? É um pouco mais complicado de resolver o problema, mas existe esse tipo de circuito e eu vou falar dele aqui um pouquinho, tá? Embora no Enem não cai muito assim, tá? Circuito misto justamente porque é uma questão que demanda bastante tempo para terminar, tá? Bom, então os circuitos são nada mais nada menos que diagramas, tá? Eles vão auxiliar a gente a estudar, né, um determinado sistema que é composto de vários dispositivos eletrônicos, né, como capacitor, resistor, uma lâmpada, enfim, um transistor, tá? Então, basicamente para isso, né, a gente desenha os resistores, não, os circuitos elétricos, para facilitar a gente a resolver o nosso problema, tá? Então, nós vamos ter resistores, para caso ninguém nunca tenha visto um resistor, este é um resistor, ou um capacitor, este é um capacitor cilíndrico, né? Temos outros tipos de capacitores também, mas aqui embaixo temos outros aqui bem pequenininhos, né? Retangulares, enfim, tá? Uma bateria também, porque para a gente ter corrente elétrica, a gente tem que ter uma diferença de potencial, e a gente, na aula passada, a gente já entendeu que para ter fluxo ordenado de elétrons, precisamos ter uma DDP, tá? Bom, e também uma lâmpada a gente vai tentar resolver um problema com uma lâmpada elétrica, tá? Bom, então para facilitar, a gente vai criar, né? Criamos, né, o ser humano, algumas representações, né? Para ficar mais fácil de representar os circuitos elétricos. Em vez de ficar desenhando, imagina, toda vez que você for fazer um circuito elétrico, tem que desenhar uma bateria, desenhar um resistor, enfim, é inviável. Então, a gente criou alguns diagramas para ficar mais fácil. Bom, qual seria do resistor? Bom, do resistor vai ser isso daqui que a gente vai ver agora, né? Esse símbolo, você já deve ter visto em algum lugar. Então, portanto, a partir de agora, toda vez que vocês verem no exercício, né? Esse diagrama aqui é um resistor, tá? Toda vez, certo? Bom, o que mais que falta para a gente? Temos que ver também, né? Um capacitor. A professora Sara já explicou o capacitor. Provavelmente ela mostrou também, eu não me recordo, ela mostrou também como que se representa, né? Mas vale lembrar aqui como se representa um capacitor novamente. A gente representa o capacitor por essas duas linhas paralelas de mesmo tamanho, tá?
Então, quando você vê essas linhas paralelas aqui do mesmo tamanho, tá? É um capacitor. Importante, tá, gente? É do mesmo tamanho, tá? Porque quando a gente for ver a bateria também são linhas paralelas. Só que uma é maior que a outra. Bom, no caso da bateria que a gente vai chamar de fonte, né? Geralmente o exercício ele te dá como fonte, tá? É dessa forma. Então são duas linhas paralelas, né? Você vai ter um polo positivo, que geralmente é denotado pela barra maior, e o negativo, que é denotado pela barra menor. Então, isso vai auxiliar a gente a entender, né? A desenhar também e resolver os problemas envolvendo circuitos elétricos. Tá? Por quê? Não adianta, gente, assim, a gente ficar atucanado, habitolado assim com as continhas, sendo que a gente não está entendendo o desenho. E circuito elétrico é desenho. Então ele vai te largar um negócio ali e você tem que entender o que aquele diagrama está te dizendo. Tá? Então é fundamental que vocês saibam pelo menos esses três, tá? Para resolver os problemas. Bom, então, no fim das contas, agora a gente tem o que é preciso e necessário para representar o que é o circuito elétrico completo. Para vocês, no caso, que vocês vão precisar para o Enem, tá? Eu posso falar aqui ainda, tá? Que a gente pode colocar muito mais dispositivos no circuito, vai ficar mais complexo, óbvio, tá? A gente pode colocar um transistor, por exemplo, né? A gente pode colocar um indutor, né? Indutor a gente vai ver o que é o indutor mais para frente, tá? Mas a gente pode colocar o que a gente quiser, tá? Só que complica o problema, vai ficar mais complicado. E também você tem que levar em conta os efeitos que cada componente elétrico ele vai te dar. Né? Então, por exemplo, a gente vai ver hoje que o resistor, né, qual é a funcionalidade dele? Né? A funcionalidade do resistor é barrar a corrente elétrica. A gente vai ver direitinho aqui, é barrar a corrente elétrica. Tá? Do capacitor é o quê? O propósito do capacitor é armazenar energia na forma de campo elétrico. Tá? Isso que a gente vai ver. Por exemplo, o indutor, ele é parecido com um capacitor, só que em vez de armazenar energia em forma de campo elétrico, o indutor ele armazena energia na forma de campo magnético, tá? E aí por aí vai, né? Então tem que a física por trás de cada equipamento é importante para a gente poder resolver o problema, tá? Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai mostrando as aulas aqui, vai ficar mais tranquilo para vocês, creio eu, tá? Bom, adiante, tá? Igual eu já havia dito, né? Agora a gente precisa entender a física por trás desses diagramas. Bom, vamos ver um pouquinho do circuito em série. Tá? O circuito em série, bom, ele é dessa forma, tá? Então a gente vai ter a nossa fonte, tá? A nossa DDP, né? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter corrente elétrica circulando o nosso circuito. Mas notem só o seguinte, tá, gente? Aqui, resistores, né? Seguindo a diagramação que a gente fez no começo da aula. São resistores. Então, R1, R2, R3. Tá? E R3 não, RN que ele colocou aqui, porque aqui nessa parte que tem esses pontilhados, pode ser que tenha vários, tá? Por isso que a gente bota esse N aqui, porque são N resistores, tá? Mas não faz diferença. Tá? Bom, então aqui a gente tem 3 resistores, tá? A corrente elétrica vai passar por esses resistores, tá? Só que nota é o seguinte, o caminho por onde a corrente elétrica percorre, tá? Não sofre nenhuma, esse caminho é sempre contínuo. Ou seja, não tem um lugar para onde a corrente possa ir que seja para ela fazer outro caminho. Por exemplo, é complicado, mas eu vou explicar. Por exemplo, você vai ter a corrente elétrica saindo, né? Aqui da parte positiva, ela vai fazer isso aqui, né? Passar por esses resistores e retornar. Ela vai fazendo isso. Só que olha só, tá? Notem que nesse caminho ela só pode fazer isso, ela não se separa em nenhum momento, né? Justamente por essa característica da não separação, né? Da não separação da corrente elétrica, da não distribuição dela em caminhos diferentes, nós chamamos isso de circuito em série, tá? Então,
Aqui a gente identifica, né? Novamente, 3 resistores, uma fonte de energia, tá? Bom, e depois a gente vai entender o que significa esse R1, R2, R3. Não é só para denotar o resistor. Tem um negócio atrás aí dessas letrinhas. E o V é o potencial, a diferença de potencial que a gente já sabe. Tá? Bom, lembrando, novamente, coloquei aqui a mensagem, que a gente só tem corrente elétrica a partir de DDP. Isso tem que ficar claro, tá, gente? Isso é uma coisa fundamental, tá? Bom, então vamos ver a seguinte coisa novamente. Então, eu vou ler, porque tá bem, eu escrevi isso daqui e ficou bem condensado. Então, repare que neste caso, não existe uma divisão da corrente elétrica em diferentes caminhos. Tá? Isso ocorre porque não existem nós no circuito elétrico. Nós, pessoal, lembra, a gente vai ver o que a gente já viu, tá, na outra aula, que é um ponto onde a corrente elétrica se divide. Aqui a gente não tem isso. Aqui a corrente ela sai ali do polo, percorre todo o circuito, passa pelos resistores e retorna. Ela não se divide em nenhum momento, tá? Isso caracteriza um circuito elétrico em série, né? No caso, uma associação em série de resistores, tá? Eu já estou dando um spoiler para você, tá? Então a gente tem que lembrar também do seguinte: isso é importante porque a gente relembra da condição de continuidade da corrente elétrica, né? Seguindo o princípio de conservação de energia, tá? Então a gente tem que lembrar que a corrente elétrica ela vai chegar no ponto, ela se divide, depois quando ela se juntar, ela tem que se juntar com o valor integral, nem mais nem menos, porque a energia não vai se criar do nada e também não vai se destruir do nada, se, né? Num caso ideal, certo? Mas se vocês não estão lembrados, eu posso trazer aqui para vocês novamente, tá? Então aqui a gente tem em condutores que a gente não tem dissipação de energia, tá? Um condutor ideal, né, no caso, tá? A corrente elétrica ela vai ser igual a qualquer ponto. Tá? Então, você não vai ter aquecimento, enfim, não vai ter perda de energia, e a corrente elétrica vai ser sempre a mesma. Tá? E isso aqui, né, novamente, implica, né, na conservação do valor da corrente elétrica. Então, veja só. Então, chega uma corrente elétrica aqui, nesse ponto, que é o ponto de nó que a gente está falando. Lá no circuito em série não tinha ponto de nó. Né? Dava para ver que não tinha. Tá? Aí a corrente, ela se separa em 3 módulos aqui, né? E lá no final, né, aqui não tem desenho, mas lá no final elas se juntam em outro nó. E nesse nó, a corrente elétrica tem que ser a mesma antes de se dividir. Tá? Basicamente é isso, tem que ser igual. Tá? Tem que seguir essa condição de continuidade. Tá? Então vejam, a gente define um circuito em série, né, observando que não existe a não existência de nó. Então naquele circuito não tem nó, tá? E você consegue entender, então, se a corrente ela é contínua em todos os pontos ali, o circuito está em série, tá? Bom, notem aqui então, gente, não tem nó, tá? Então a corrente elétrica sai de um ponto, né? Retorna, só que não tem nenhum ponto de nó. Diferente aqui, né? Aqui nós temos, tá? E o que isso implica? Isso implica que no circuito em paralelo, nós vamos ter nós, pontos de nós, tá? Então, isso é uma coisa que diferencia uma da outra. Então, você vai ter no circuito em série, não temos nós, pontos de nós, né? E no circuito paralelo nós temos, tá? Eu gosto de lembrar dessa forma, tá? Então, vou ler aqui mais uma vez. Então, dito isso, concluímos que em circuitos em série, a corrente elétrica não é dividida. Você pode utilizar esse conceito para lembrar. Eu lembro dessa forma, tá? A gente pode provar também com número, tá? Provar condições como calcular resistência, calcular a potencial, para saber se é em série ou em paralelo. Mas eu prefiro lembrar dessa forma, tá? A rigor, você deve fazer os cálculos para saber, né? Mas eu lembro dessa forma que aí não tem erro, tá? Bom, circuito em paralelo, tá? Então, olha só a diferença. Ali é um circuito paralelo. Aqui, olha só, o circuito em série de resistores, e aqui o circuito paralelo contendo os resistores. Ignorem por enquanto esses valores, tá? E esse símbolo aqui do Good of War, tá? Bom, mas a gente já sabe que isso aqui são os resistores, só que notem a diferença agora. Tá? Então vamos começar devagarinho. Então aqui a gente nota também 3 resistores e uma fonte de energia, tá? Novamente,
Repara que agora a gente tem pontos de nó. Tá? Então, olha só, a gente tem um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Nós temos 4 pontos de nós. Tá? Então, o que, é que vai acontecer? A gente vai ter a corrente elétrica saindo aqui. Chegou nesse ponto, o que, que vai acontecer? Vai uma parte para cá, vai seguir o caminho. Né? Vai acontecer que essa corrente elétrica que sobrou da divisão aqui vai se dividir novamente. Então, vai vir uma parte para cá e vai vir outra aqui seguindo o caminho. Né? E aí, o que, que vai acontecer? O restinho da corrente que se dividiu aqui de novo, né? Ela vai circular aqui. Chegou nesse ponto, ela vai se encontrar com a corrente que foi dividida aqui. Né? Essa corrente vai juntar aqui nesse ponto de nó, vai seguir caminho e vai se encontrar com aquela que se dividiu aqui nela no começo. E aí ela vai sair e retornar aqui de novo. Tá? Então, né, lembrando, a corrente elétrica, vamos supor que a corrente que entrou aqui foi de 8 amperes. Né? 8 amperes, 10 amperes. Tá? Aí ela se divide aqui, pá, se divide aqui nessas duas aqui. Quando eu for medir aqui, se eu botar aqui um multímetro aqui e for medir a corrente elétrica aqui, tem que dar também 10 amperes. Eu não gosto de falar 10 ou 8, tá? Mas enfim, tem que ser a mesma coisa. Coloquei o multímetro aqui, medi 10 amperes, beleza. Se eu colocar o multímetro aqui no final, tem que estar 10 amperes também, tá? Agora, o que, que vai ter aqui, se eu me botar um multímetro aqui ou aqui, vão dar valores diferentes de corrente elétrica. Tá? E você pode apostar, tá? Porque esse valor aqui de resistência, isso aqui é um valor de resistência, tá, gente? Vai influenciar no quanto de corrente elétrica vai passar pelo resistor, tá? Bom, e depois a gente vai entender o significado desses números, tá, gente? Que aí vai ter a ver com as leis de Ohm, tá? Que são coisas que fundamentais para a gente descrever a física dos aparelhos, tá? De resistores, tá? Depois a gente vai fazer os... Vocês sabem, vocês têm esses aparelhos em casa, vocês têm resistores em casa. Todo mundo tem, tá? Todo mundo que tem um chuveiro em casa tem um negócio desse daí, tá? A gente vai entender depois por quê. Obviamente, no computador também tem ferro de passar roupa, também funciona comum. E a gente vai entender direitinho por quê, tá? Bom, certo, já deu spoiler. Mas para que serve o resistor, tá? Então, o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a tua vida, né? Para que isso aí? Por que eu tô estudando isso daí, tá? Bom, pode ser que nenhum de vocês queira seguir a área da física, da engenharia, né? Mas eu acho que vale a pena comentar para vocês, né? Comentar com vocês por que a gente estuda esse tipo de coisa, para que isso aí serve, tá? Né? Às vezes a pessoa pergunta para mim, eu falo, eu sou professor de física, né? Tudo, né? E aí as pessoas perguntam, né, se eu não fosse professor de física, o que, que eu faria depois, né? O que eu não faço? Né? Se você não for professor de física, o que tu vai fazer? Muitas coisas, tá? Dentre elas, desenvolver dispositivos desse jeito, tá? Que a gente usa. Bom, tá branco aqui para mim, espera um pouco, tá? Então tá. Bom, um resistor, gente, ele nada mais, nada menos é um dispositivo, tá? Que controla a corrente elétrica. Ele vai controlar a passagem de corrente elétrica. E isso ocorre pelo mecanismo que a gente chama de efeito Joule, tá? A gente vai ver um pouquinho dele aqui, o efeito Joule, tá, gente? Assim, um negócio bem por cima, tá? Porque o efeito Joule é um efeito meio complicado de se entender, tá? É um pouquinho complicado, tá? Então a gente vai ver bem por cima assim, uma representação, tá? Do que está ocorrendo ali, certo? E isso é fundamental. O efeito Joule é fundamental para o funcionamento dos resistores, tá? Que é o mecanismo por onde ocorre a dissipação de energia. Então, né, eu coloquei ali, a maior parte dos resistores são feitos com materiais de alta resistividade elétrica. Uma palavra nova, resistividade, tá? Resistência é uma coisa, resistividade é outra, tá, gente? Então, a gente tem que... são grandezas diferentes, um pouco diferentes, tá? E que caracterizam materiais diferentes, tá? Então, inclusive, tá, tem uma classe de materiais que a gente chama de supercondutores, né? Que é uma classe de materiais que o professor Felipe, que deu aula para vocês de termodinâmica, que está dando aula de ótica para vocês, trabalha, tá? Eu trabalhei um tempo com isso,
né? Mas atualmente trabalha em outro ramo e ele trabalha com isso, né? Só explicando, porque existem tipos de condutores diferentes, né? Um supercondutor é um condutor que não tem resistência elétrica, e apresenta baixa resistividade elétrica. Então você taca a corrente ali e não tem dissipação de energia, tá? Muito utilizado, é muito estudado hoje em dia esse negócio, tá? Acredito ou não. Mas enfim, depois eu falo um pouco mais. Tá? Bom, tá branco aqui, espera. Aqui está a representação do nosso efeito Joule. Bom, então aqui a gente tem um pedaço de fio, tá? E não, um pedaço de fio, né? E aqui eu coloquei esse símbolo do resistor, tá? Porque eu vou supor que isso aqui na verdade é um pedaço do resistor, ele é o resistor, é o interior dele, tá? Bom, o que vai acontecer? Aqui eu tenho os elétrons, né, que vão percorrer o resistor, tá? Então aqui você tem a diferença de potencial, aqui você tem um polo negativo e um positivo, né? Então o elétron está saindo, né? Tem que lembrar do nosso sentido convencional, né? Tá? E do sentido real. Então nós temos aqui o elétron, né? Percorrendo esse pedaço que contém o resistência elétrica, tá? Então olha só, ali a gente tem os átomos do material, tá? Percebam só o seguinte, né? A disposição desses átomos, tá, gente? A disposição desses átomos, ela é tal que elas permitem que os elétrons percorram ali com muita dificuldade. Então percebam só, aquele típico exemplo de sala de aula. Vamos supor então que se a gente tivesse sala de aula seria fácil de mostrar, mas fecha o olho e imagina agora, tá? Pensa só, tá? Você vai sair de um ponto de uma sala de aula para ir para outra parede, né? Vamos supor que está no teu quarto, tu está na sala, na cozinha, onde for, e você tem que sair de uma parede até a outra, né? Bom, bom, tá? Bom, desculpa, tá, gente? Aqui meu gato deu um treco aqui agora e aí eu não... Enfim. Bom, aí o que vai acontecer? Se não tiver ninguém ali no cômodo, tá? Se não tiver ninguém ali no cômodo, vai ser muito fácil você atravessar o quarto, né? Então, você sai de uma janela, de uma parede até a outra, vai ser muito fácil, tá? Agora, você começa a jogar um monte de gente ali, tá? Vai começar a ficar mais difícil. Vamos supor que tu vai dar uma festa na tua casa pós-pandemia, né? Não dá agora a festa, pós-pandemia, claro, tá? Tu vai dar uma festa na tua casa, no teu quarto, tu vai em uma festa. Tá lotado de gente. Aí tu quer sair de uma parede até a outra, cara, tu vai levar muito mais tempo, velho. Tu vai levar muito mais tempo, né? Licença, 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 não sei o quê, né? Enfim, vai ser mais difícil. E é mais ou menos isso que você tem que pensar aqui. Então, os átomos estão agrupados de uma forma que os elétrons eles vão ter uma dificuldade imensa de passar. E isso que entra aquela questão. O resistor ele serve para controlar a passagem de corrente elétrica. Quanto maior for, né, o valor dessa resistência, né, maior vai ser a eficiência desse resistor, maior vai ser a capacidade dele de bloquear a corrente elétrica. Basicamente é isso, tá? E isso a gente vê como, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Isso a gente vê como. Isso é efeito Joule. E como que a gente vê isso no dia a dia, tá? Quando você tem esses elétrons colidindo com esses átomos, tá? Colidindo com os átomos ali, tudo, com uma frequência altíssima, tá? O material, ele começa a aquecer, tá? E aí, o que acontece? Esse material começa a aquecer e aquece demais, né? E aonde é que tem isso na tua casa? No chuveiro, né? Ou num ferro de passar roupa, né? Isso acontece por conta do efeito Joule. Então você vai ter, quando tu vai lá no mercado e você compra aquela resistência elétrica, aquele material lá daquele jeito, ele é daquele jeito por quê? Quando você colocar uma corrente elétrica para rodar ali aquele negócio, né, vai ser tão intenso vai ser tão alto esse valor da resistência e da resistividade do material que ele vai aquecer. E ele aquece muito, né? Porque quando você compra aqueles chuveiros lá e você coloca, enfim, no inverno, ele aquece pra caramba, até queima, né? E aquece muito. Então é por isso que a gente estuda esse tipo de coisa, né? Então você também tem o ferro de passar roupa. O ferro de passar roupa é a mesma coisa. Ele aquece, liga ele na tomada e começa a esquentar, velho. Se você botar em alguém, já era, queimadura de terceiro grau, né? Então, esses equipamentos eletrônicos funcionam ao Covid. Funcionam com esse princípio, tá? Então, efeito Joule é o mecanismo pelo qual ocorre
a passagem, o controle de passagem de corrente elétrica. É isso, tá? Então, para isso que você usa o resistor. Fora também que isso tem dentro do teu computador, tem dentro do teu celular, tem dentro em um monte de lugar, tá? Então, o resistor, ele é um dispositivo eletrônico muito importante para a gente, tá? Muito importante mesmo. Inclusive, até aquelas lâmpadas, né? Aquelas incandescentes pode ser entendido, aquelas incandescentes que quando você vai pegar, né, tá quente, a pessoa nunca trocou, né? Já aconteceu comigo, a pessoa nunca trocou uma lâmpada daquela, e a primeira vez que ela vai tocar, ela bota a mão direto, assim, ela acabou de desligar a lâmpada, ela botou a mão direto. Cara, é uma queimadura assim, ó, já era, né? Tá quente, então aquela lâmpada você pode entender dessa forma também. Tá. De certa forma, tá, gente? Todo material apresenta uma resistência, uma resistividade, porém, com exceção daqueles que eu falei para vocês dos supercondutores, tá? Que é um caso à parte aí, que é um negócio bem cabuloso aí de se entender, tá? As pessoas, igual o professor Felipe, né, já estão perdendo a cabeça e o cabelo para tentar entender esse negócio, e é um negócio que vai revolucionar aí o mundo, tá, gente? A pessoa que descrever bem o comportamento do supercondutor ganha um Nobel, tá? É assim, ó, tira e queda, ganha um Nobel, tá? Mas enfim, pra vocês terem noção, tá? O supercondutor, ele... Mas eu vou deixar depois eu envio lá, eu envio para vocês ali. Eu não vou dar spoiler, não, senão eu vou sair muito do tema, tá? Mas enfim, esse é o efeito Joule, tá? Bom, e aí eu botei uma representação aqui bem simplista, bem legal também, tá? Que é a diferença potencial empurrando a corrente elétrica, né? Porque é o que faz ter o fluxo ordenado de elétrons é a diferença potencial. Então você vai ter a diferença potencial empurrando a corrente elétrica, e aí você vai ter a resistividade não deixando isso acontecer. Vai passar alguma coisa, ele está tentando impedir muita frequência. Então, é uma representação boa, assim, se lembrar dessa representação se for estudar, tá? Ou, sei lá, tatuar ela, sei lá o que você vai fazer, tá? Mas é bem interessante para a gente entender qual é o funcionamento do material daquele dispositivo ali, tá? Fora também, gente, que o próprio fio, né, por onde se passa a corrente elétrica, tem uma resistividade. Então, o próprio fio já serve como dissipador de energia, tá? A gente não tem condutores ideais assim em casa, tá? Então, inclusive, é por isso que às vezes também tu paga uma conta de luz cara, porque quando sai lá da estação de energia, tá? Ele sai com né, uma certa corrente, sai com uma certa tensão, e aí ele vai passando naqueles postes com transformadores, né? E você vai perdendo, e nesse caminho até chegar lá já perdeu energia até umas horas, e essa perda de energia aí reflete também na tua conta de luz, tá? Por isso que é importante a gente estudar essas coisas aí para melhorar, né? Esse tipo de coisa, tá? Bom, tá branco, esperar. Tá. Então, associado aos resistores, né, a propriedade que busca explicar como ocorre esse fenômeno é a resistividade elétrica. Tá? Bom, uh, beleza, mas vamos lá. Para um pouquinho, tá? Lembrem, de novo, resistividade elétrica é uma propriedade do componente elétrico do resistor. Assim, ó, as duas coisas não são iguais, tá, gente? Resistência não é resistor. Então, assim, na verdade, quando a gente vai no mercado ou sei lá, em algum lugar, aí tu fala assim, eu quero uma resistência de chuveiro. Tá errado, né? Não, você não quer uma resistência de chuveiro, você quer um resistor, certo? Resistência é a propriedade do resistor. Resistência elétrica é uma propriedade do resistor. Tá? O que você quer é o dispositivo. Você quer o dispositivo com tanto, né, ohms de eficiência. É isso que você quer. Agora, não pode confundir as coisas. Porque se chegar na prova do Enem, tu lê resistência e tu vai associar, tudo bem, você pode associar o dispositivo, né? Mas são coisas diferentes. Um resistor é o dispositivo, resistência e resistividade são coisas diferentes. Tá? Não é a mesma coisa, são definidas por leis matemáticas diferentes, são relacionadas entre si, mas são diferentes. Tá? Bom, sim, matemática, né, gente? Também tem matemática, então é aquilo, né? Físico e matemática anda de mão dada e é isso daí, tá? E vamos lá, leis de Ohm, tá? Bom, as leis de Ohm são, na verdade, são os pilares para a gente poder entender
todo esse negócio aí que a gente está vendo, tá? Então foi feito, foi desenvolvida por esse moço bonito aí do lado que eu botei, tá? Uh, tá? Então o que ele fez basicamente, tá? Ele demonstrou, tá, que no condutor, tá? A corrente elétrica que circula ali aquele material condutor, ela vai ser diretamente proporcional à DDP que está sendo aplicado. Bom, quando a gente coloca essa palavra diretamente proporcional, já deve entender que tem matemática aí. Tá? E é uma equação, assim, não é nada mirabolante, assim, é algo bem simples assim, e que com certeza, né, eu espero que no mundo de Enem esse ano, tá, e que com certeza vocês vão ter que usar na prova. Com certeza vocês vão ter que usar. Tá? Bom, então o que aconteceu, tá? Eu vou ler aqui, tá? Que foi uma forma que eu achei de condensar o conteúdo também. As experiências dele, tá? Utilizando diferentes comprimentos de espessuras de fios elétricos. Então, ele utilizou comprimentos de fios e espessura do fio diferente. E aí a gente vai entender que esse comprimento e a espessura do fio, ela é assim, ó, é o carro-chefe da segunda lei de Ohm. Tá? Que esses termos comprimento e de área, né, da seção transversal aparecem na segunda lei de Ohm, tá? Enquanto a primeira não, tá? A primeira lei, ela só associa, né, a corrente aplicada com a diferença de potencial, tá? E aí na próxima aula a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que o gráfico, a gente plota, geralmente o Enem também gosta de botar gráfico, tá? De corrente por diferença de potencial, tá? Esse gráfico é uma reta, tá? Ele é uma característica de uma reta, é um gráfico linear, tá? E ele é mediado por uma constante, assim como a gente entendeu já, se vocês forem, já devem ter visto matemática, funções de primeiro grau, tá? Ela é basicamente uma função de primeiro grau, tá? Então, você vai ter, quanto mais você incrementa em um valor, você está incrementando também no outro, né? Multiplicado por uma constante. Tá? Constante essa que é o valor da resistência, tá? Bom, já na segunda lei de Ohm, as coisas são um pouquinho diferentes, tá? Mas vale a pena citar aqui, são gráficos importantes, tá? E a gente vai ver no decorrer das aulas, claro. Tá? Bom, então eu vou já falar exatamente o que é a resistência elétrica, tá? A resistência elétrica, tá, designa a capacidade que um condutor, tá, tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Isso aí você tem que pegar, né, pegar o lápis, a caneta e escrever assim na parede. O que é na parede? Assim, escrever. O que é esse negócio, tá? E o que escrever em todo lugar. Pra você não esquecer, pra você não confundir, porque isso confunde, tá? Não confundir. É igual lá quando o Felipe lá falou nessa área também no começo. Falaram lá de calor, temperatura. Ai, tá calor hoje, tá errado. Pô, tudo bem que assim, eu entendo, eu também falo que tá calor hoje, mas tá errado. Cientificamente errado, tá? Enfim, tá? Então anota isso aí, tá? Tu escreve, faz o que você quiser, mas lembre disso daí. Que a resistência elétrica é definida por essa sentença que eu coloquei aí embaixo, tá? Bom, beleza. Os resistores é o dispositivo eletrônico cuja função é a de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, que nem a gente já viu, tá? Então, que nem eu expliquei no efeito Joule, o resistor é o dispositivo, tá? Leis de Ohm, então, continuando, né? Vamos falar da primeira lei, tá? Esses slides vão retornar na próxima aula, tá, gente? Porque tem que ser relembrado, assim, toda vez que eu for falar de resistores, eu tenho que trazer a lei de Ohm, tem que trazer, porque quanto mais eu falar para vocês, melhor, né? Mais vocês vão concretizar isso na cabeça de vocês, tá? Bom, vou ler aqui, que também foi uma forma que eu achei de condensar. Tá? Então, a primeira lei de Ohm, tá, nos diz que um condutor ômico. O que é um condutor ômico, tá, gente? O condutor ômico, tá? É um condutor que tem a resistência constante, uma resistência que não varia, tá? Está a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica, a corrente elétrica medida em amperes, tá? É proporcional, diretamente proporcional
A diferente potencial, lembra? DDP é diferente potencial, tá? Que aí, comumente, a gente fala tensão, esse tipo de coisa, tá? Eu já vi gente falando voltagem, esse tipo de coisa. Que é aplicada às duas extremidades do condutor, tá? E isso implica que a sua resistência é constante, tá? Então, aquela constante que eu falei para vocês, né? Então, você vai ter a função de primeiro primeiro grau, tá? Aquela constante é o valor da resistência, tá? Ela que vai modular a minha função, tá? Bom, então, matematicamente a gente tem aqui o R, o valor da resistência, ela vai ser a TDP, que é denotada pela letra V, divididas pelo I, tá? Bom, gente, assim, ó, tá? A lei de Ohm, tá? A gente, na verdade, assim, ó, a rigor, na raiz dela, assim, ela não é escrita dessa forma. A lei de Ohm, ela associa uma coisa chamada densidade de corrente a resistividade propriamente dita, tá? Só que a gente faz uma série de manipulações matemáticas lá até chegar nessa equação aí. É mais simples. Porque não adianta também a gente trabalhar com o negócio mais complexo do mundo. Mas a rigor, não foi essa a expressão que ele obteve. Tá? Foi outra expressão. Só estou dizendo para vocês, né, que um dia vocês vão encontrar alguma pessoa que fez física e, né, você vai falar a primeira lei de um, aí ele vai falar, não, essa daí é a primeira lei, não sei o quê. Não, tudo bem. Mas só para você entender, tá, que a rigor, não foi assim que ele chegou na... Não foi essa expressão que ele chegou, tá? Foi uma expressão um pouquinho mais... que diz mais pra gente, tá? Mais para vocês, né, para realizar a prova do Enem, é o suficiente. É isso daí, tá? Bom, então vamos ver, novamente já falei, então a resistência é o R, tá? Que é medida em ohms, tá? E aí o ohms é esse ômega, é a letra ômega, tá? Isso daí, tá? Que é o símbolo do God of War, tá? Bom, o V é a diferença de potencial, tá? Que é medida em volts, né? E o I é a intensidade da corrente elétrica, medida em amperes, tá? Bom, geralmente, gente, na verdade, essa lei aí, ela é escrita com V, na verdade, geralmente, eles escrevem assim a primeira lei, tá? Eles pegam o I que está dividindo e passam multiplicando, aí fica V igual a RI, tá? Geralmente está assim, mas tanto faz, tá? Tanto faz. Mas geralmente eles escrevem dessa forma. É só para vocês lembrarem, quando vocês abrirem a prova um dia e tá V igual a RI, pô, é a primeira lei de Ohm, tá? Coloquei assim, mas tanto faz, tá? Bom, segunda lei de Ohm, tá, gente? Bom, a segunda lei de Ohm, tá, ela estabelece que a resistência do material é diretamente proporcional ao seu comprimento. Olha só a diferença, tá? Lá era diretamente proporcional ao quê? A corrente elétrica. A DDP meu Deus, a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica, tá? Modulada pela constante que é a resistência elétrica. Aqui, tá? Você vai ter que a resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, aquilo lá que o Ohm fez, né? Ele utilizou diferentes comprimentos de fio e diferentes espessuras, é refletido aqui agora. Porque a espessura eu utilizo para calcular a área da seção transversal, né? Qual que seria a área? É a área de um círculo que é um fio, né? Um fio. Se você pegar um fio e olhar ele de frente assim, né? Ele é circular. Então, se você cortar ele assim, ele é circular. Qual que é a área do círculo? É aquela que a gente já conhece, tá? A gente já sabe qual que é a área do círculo. Bom, e aí matematicamente a gente tem essa expressão, tá? Então a gente vai ter o R, né? A gente vai ter o R, tá branco aqui para mim, beleza aqui. A gente vai ter o R, que é a resistência, que a gente já sabe, é medida em ohm, denotado pelo ômega, tá? O V é a diferença de potencial, medida em volts. O I é a intensidade da corrente elétrica medida em ampere, tá? Agora, aquela letra que parece um P, na verdade, é uma letra grega chamada Rho, tá? É a resistividade do condutor. Agora, olha só, tá vendo que são coisas diferentes? O R é a resistência, o Rho é a resistividade. São coisas diferentes. Tá? Então você também tem que escrever isso também aí, tatuar isso aí também, que resistência e resistividade são coisas distintas, tá?
Então, a resistividade do condutor, tá? Que vai depender do material e da temperatura, tá? A resistividade uma característica do material que nos diz mais sobre o material, tá? O L é o comprimento medido em metros, tá? E o A é a área de seção transversal que é medida em metro quadrado, tá? Ou vai estar em milímetro quadrado, centímetro quadrado, mas é a área da seção transversal, tá? Mas na verdade a gente no sistema internacional a gente utiliza metro quadrado, tá? Bom, gente, então vamos relembrar, vamos fazer um apanhado de tudo que eu falei aqui para vocês. Circuito em série, circuito em paralelo, eu só citei para vocês. A gente vai ver melhor nas próximas aulas. A gente vai aprender a calcular resistência total, tá? Enfim, esse tipo de coisa, tá? Bom, que é também algo que recorrentemente cai no Enem, tá? Mas a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, eu só citei para vocês qual é a característica que difere um do outro, tá? Um, a gente vai ter a divisão da corrente, né? E outro não, certo? Bom, a gente viu a diagramação dos dispositivos eletrônicos, a diagramação do resistor, a gente viu qual que era, a gente viu a diagramação também do capacitor, da fonte, né, do capacitor, a gente viu da fonte também, tá? E aí utilizou novamente, né, o princípio da continuidade de corrente elétrica. Tem que se aplicar e tem que valer, tá? E aí o ponto alto assim dessa aula são as leis de Ohm, tá? Que me diz, tá? A primeira lei de Ohm me diz qual é a relação da resistência elétrica com a diferença de potencial e a corrente elétrica. Então, depois a gente vai ver aqui a primeira lei de Ohm, se eu fosse plotar, né, utilizando essa função, ela ia me dar uma reta crescente, né? Tá? Uma reta crescente. Pode ser uma reta assim também, constante, dependendo, tá? Mas é uma reta modulada pela constante, que é a resistência elétrica, que é medida em ohms, tá? Bom, a segunda lei, tá? Ela é denotada, né? Depende da resistividade elétrica, que é diferente da resistência, tem que ficar claro, tá? Depende do comprimento do fio e da área de seção transversal, tá? São coisas distintas, tá? Então, o grande feito dele foi pegar toda essa. Perceba, gente, assim, são equações simples, tá? São equações simples. Se você olhar assim, não é. Até agora, desde quando eu peguei a parte de elerodinâmica, eu acho que eu mostrei para vocês. Hoje foram duas, né? 3 equações com a continuidade da corrente elétrica, né? Que é só somar as correntes elétricas, não tem grande segredo. E eu acho que foi isso, foram 3 equações. Então, assim, ó, claro, quando a gente for calcular a resistência total em circuito paralelo em série, o bicho vai pegar um pouquinho, tá? Mas eu juro para vocês que é ali que vai assim, de equação que a gente vai ter. E a gente vai ter que usar essa equação aqui, ó. Vou voltar aqui. Essa aqui. A gente vai ter que utilizar essa. Mas na verdade a gente vai utilizar essa equação aqui de diferentes formas. É isso, basicamente. Não vai ter uma equação nova. A gente vai utilizar essa daí de diferentes formas. Basicamente é isso, tá? Só voltar aqui. Tá? E a área, gente, não esqueçam, a área é sempre assim, ó, é metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, assim, ó, é assim que a gente mede a área. Comprimento tem que estar em metros, tá? Se o problema der para você em centímetro, milímetro, tem que converter para metro, tá? Certo? E é isso, tá? Então, assim, foi isso que eu tinha preparado para vocês hoje, então foi uma aula faltando poucos minutos para acabar, tá? É uma aula mais rápida porque é uma aula mais conceitual. Não é uma aula de fazer tanto cálculo, tanto exercício, porque vocês têm que entender o conceito, vocês têm que entender a juntar esses conceitos, né? Juntar todos esses conceitos que eu mostrei para vocês na primeira aula e nessa, juntar eles, né? Ligar tudo eles assim por mim. Aí quem é o mediador disso é você. Você tem que sentar e estudar, né? Tá? Quando você puder, claro, né? Juntar todos esses termos, juntar todos esses conceitos e formar a teoria eletrodinâmica na tua cabeça. Tá? Obviamente, falta muito ainda para a gente fechar, né, essa teoria eletrodinâmica clássica que a gente chama, né? Falta muito ainda para fechar. Tá? A gente nem vai ver tudo aqui, a gente vai ver só o que o Enem cobra de vocês. Tá? Mas é importante vocês, né, terem essa autonomia, sentarem ali, estudar, tá?
E assim vocês vão conseguir juntar tudo isso daí, vai ficar mais fácil para vocês. Certo? Tá? Bom, eu vou abrir aqui agora para dúvidas, se vocês tiverem. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Se não, é isso aí. Tá? A gente tem um grupo do WhatsApp, vocês podem chamar lá no grupo lá do Desafio Online, tá? Eu tô lá naquele grupo, tá? Alguma pessoa tem alguma dúvida? Senão a gente pode encerrar já. Yasmin tá digitando. Esperar. Tá, ok. Ah, tá. As fórmulas, assim, ó. Para você saber as fórmulas, na verdade, assim, eu não tenho uma dica que vai funcionar 100%. Cada um é cada um, sabe? Mas eu acho que, tipo, para você memorizar bem, tá? Primeiro faz um texto, copia, né? Você coloca, assim, escrever, gente, escrever sempre ajuda. Ao meu ver, escrever ajuda. Você escrever a primeira lei de Ohm, escrever a fórmula, escrever o que significa e o mais, né, primordial de tudo é exercício, exercitar. Você pegar um exercício na internet, tá? Ou, enfim, eu vou fazer alguns com vocês aqui também, tá? Nas próximas aulas eu vou fazer, mas você já ir pegando esse exercício, quem tem mais tempo, né? Pegar esse exercício de primeira lei de Ohm e já começar a resolver, tá? Inclusive, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Exercícios, lei de Ohm. Porque assim fica mais tranquilo e quanto mais exercício você fazer, entendendo o que você está fazendo, claro, né? Melhor vai ser. Parece uma dica meio daqueles professores meio tradicionais e tudo, mas é que assim não tem muito o que fazer. Assim, física e matemática, química, são disciplinas, matérias que você tem que realmente fazer e ir fazendo, tá? E eu digo mais, se você entender bem a teoria, que é o que eu estou te explicando agora, tá? O meu intuito aqui é mais dar um enfoque teórico, tá? Se você entende bem essa teoria, você entende bem os conceitos, se você sabe o que é a primeira lei de Ohm, se você sabe o que significa aquela equação, não tem exercício que você não resolva. Não tem. Assim, o erro de muitos estudantes inclusive meu também, é não ler nada, não ler nada, não ler, não pegar e ler um livro, ler o capítulo do livro, ver a aula e já querer fazer exercício. Não vai dar. Até às vezes funciona até, mas você esquece, entende? Então, é você entender bem a teoria. Se você entende bem essa aula, se você, obviamente, a aula é só uma mediação, né? Para você entender bem, você vai ter que, né, ter sua autonomia, né, pesquisar na internet, pegar um livro, enfim, esse tipo de coisa, tá? E aí, a partir disso, você começa a fazer exercício, tá? Então, a teoria é fundamental, tá? Então, se eu posso dar uma dica para vocês, pegar essa aula, reassistir ela quando ela estiver disponível no YouTube, mas também assistir a aula de outros professores que tem no YouTube também. Tá? Quanto melhor tu entender a teoria, mais rápido tu vai fazer exercício. Isso eu te garanto mesmo, tá? Deixa eu só colocar aqui. É isso, tá, gente? Então, boa noite, tá? A próxima aula é a aula do professor Felipe, tá? Ou não, do Alexandre, tá? Então, venham a aula de ótica, também é um assunto que às vezes cai no Enem. Cai, não, às vezes não, cai bastante também no Enem, tá? Venham para aula. E ótica é um assunto muito importante. E vai ser ótica física ainda, tá? E é uma disciplina bem legal. Tá? O Felipe tratou de ótica geométrica, mas vai ser ótica física. E é bem legal, tá? Então venham na aula, né? Fiquem fortes aí, firmes, tá? E é isso aí, tá? Então boa noite e até daqui a 2 semanas.